Presidente, procurarei me compor nos 10 minutos. Eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar a senadora Margarete Buzzetti, cumprimentar todos os senhores e senhoras senadores, cumprimentar todos que nos acompanham pelos veículos de comunicação e pelas redes sociais. Venho a essa tribuna nesse início do mês de março, mês simbólico da luta das mulheres, para reafirmar que o chamado Março Mulher não pode se limitar a homenagens protocolares ou celebrações formais. Março precisa ser, sobretudo, um chamado à responsabilidade do Estado brasileiro em todas as suas esferas, diante de uma realidade que nos envergonha e segue nos desafiando. Os dados persistentes e alarmantes de violência contra as mulheres e de feminicídio em nosso país. Avançamos, enquanto país, quando em 2015, pela presidenta Dilma Rousseff, com participação das ministras Eleonora Minecucci e Ideli Salvati, o feminicídio foi tipificado no Brasil por força da Lei nº 13.104, marcando o reconhecimento jurídico da gravidade desse crime. Posteriormente, com a Lei 14.188 de 2021, Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, ampliamos instrumentos de proteção e fortalecemos mecanismos de enfrentamento e cooperação. Mas, apesar de avanços político-legislativos, os números seguem revelando que a violência letal contra mulheres permanece como uma chaga aberta. Nós sabemos e precisamos ratificar em alto e bom som. O feminicídio é a face mais extrema e atroz de um ciclo de violências que começa, não raras vezes, com agressões psicológicas, ameaças, controle, violência patrimonial e violência física. É um desfecho trágico de uma estrutura histórica de desigualdade de gênero que ainda atravessa nossas instituições, nossas relações sociais e nossos lares. Os dados recentes, notadamente aqueles organizados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, indicam uma tendência alarmante, uma tendência de alta nos casos de feminicídio. Recorde, o Brasil registrou 1.492 feminicídios em 2024. O maior número, senadora Margarete, o maior número absoluto desde a tipificação do crime em 2015. As tentativas de feminicídios aumentaram 19% em relação a 2023 e totalizam 3.870 casos. No caso dos óbitos, são registros majoritariamente de mortes por parceiros ou ex-parceiros dentro de suas próprias residências, sendo 80% dos casos cometidos por companheiros ou ex-companheiros. Não conseguimos sequer respirar entre um crime mais chocante do que o outro. Sofremos por uma menina de 12 anos de idade, explorada sexualmente por um homem de 35 anos, a quem a Justiça de Minas Gerais promoveu de estuprador a marido. Passamos para a morte de uma freira assassinada após ser estuprada aos 82 anos dentro de um convento. Como se não fosse suficiente, agora lidamos com o estupro coletivo de um adolescente de 17 anos por 5 homens, sendo um deles também adolescente. Nos odiar virou banal, senhores senadores. Essa sessão é presidida por uma das senadoras que tem um olhar muito especial em suas ações a respeito do feminicídio. A cada dia, senadora, mulheres são assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. E quando observamos o recorte racial, percebemos uma realidade ainda mais cruel. Mulheres negras são as principais vítimas dessa violência letal, revelando essa combinação cruel entre machismo e racismo estrutural. Em 2024, 64% das vítimas de feminicídio eram mulheres negras. A maior parte das vítimas é jovem, 30% tem entre 25 e 34 anos. E ressalto, a casa é o lugar mais perigoso. Entre 64% e 69% dos crimes ocorrendo dentro do lar da vítima. Não podemos naturalizar esses números. Não são estatísticas, são vidas interrompidas, famílias devastadas,
filhas e filhos órfãos, comunidades marcadas pelo medo e por muita dor e sofrimento. Devemos, em razão dos desafios deste cenário aterrador, reconhecer que o Estado brasileiro tem avançado na construção de políticas públicas de enfrentamento às violências de gênero. A própria existência da Lei 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha, que traz consigo o nome de uma mulher cujo marido tentou matá-la 2 vezes e que lutou para que seu agressor viesse a ser condenado, é fruto da mobilização histórica das mulheres e da compreensão de que a violência doméstica exige respostas específicas, integradas e estruturadas. Essa lei é hoje reconhecida internacionalmente como uma das mais avançadas do mundo, mas sua efetividade ainda depende de esforços adicionais robustos de todas e todos, financiamento adequado e muito mais articulação federativa. Neste sentido, destaco com esperança a centralidade do Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio e o Pacto Brasil entre os 3 poderes para enfrentamento do feminicídio, lançado pelo governo federal e outras autoridades, como estratégias de articulação entre União, estados e municípios e em diversas esferas de poder. Não são apenas documentos formais. Representam compromissos políticos de coordenação entre os 3 poderes e as 3 esferas federativas para atacar o problema de forma sistêmica. Este último, lançado há um mês, especialmente a partir da sensibilidade e engajamento político da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, é um necessário esforço para dar um basta à escalada da violência contra as mulheres no nosso país, em que nos chocamos com 4 vítimas de feminicídio a cada 24 horas. Abrange eixos que vão desde a prevenção primária, com campanhas educativas, formação de profissionais de segurança pública, até a ampliação da Casa da Mulher Brasileira, delegacias especializadas, juizados de violência. Envolve todas as esferas federativas e poderes, reconhecendo como deve ser o enfrentamento ao feminicídio e exige governança compartilhada. O Legislativo segue também indicando medidas em defesa de nossas mulheres e meninas. Inadmitimos a relativação de estupro de crianças e jovens por meio de PL aprovado na última semana, chaga que decorre do machismo e da misoginia. Foi aprovado neste plenário. Eu destaco mais uma vez, senadora Margarete, a vossa tenacidade na defesa dessa pauta. É uma parceira importante, como também destaco que a nossa bancada feminina tem atuado de maneira muito articulada, com muita unidade política, suprapartidariamente, quando o assunto é feminicídio. É também importante destacar, por fim, o papel do Poder Judiciário e do Ministério Público na efetividade das medidas protetivas de urgência, na celeridade dos processos e na responsabilização decidida dos agressores. A impunidade, senhoras e senhores, reforça, naturaliza e alimenta a violência. A resposta rápida, articulada e firme de um Estado vigilante salva vidas. Senhoras e senhores, me encaminho para concluir, afirmando: precisamos atuar antes que as tragédias ocorram. É necessário investir na educação para a igualdade de gênero e contra as violências. Uma educação não sexista forma meninos para serem homens respeitosos quando crescerem. Para encararmos no enfrentamento às masculinidades violentas, na autonomia econômica das mulheres e na ampliação da política de cuidado. Precisamos de políticas de geração de emprego e renda, qualificação profissional, acesso ao crédito e inclusão produtiva. Quando o presidente Lula, ao lançar o Pacto Brasil contra o feminicídio, e como se sustenta no Elas por Elas,
o movimento de solidariedade da ONU Mulheres, nós precisamos trabalhar todas as formas de enfrentamento ao feminicídio. Que fique mais uma vez consignado. Falo como mulher, mãe, avó, professora e senadora da República, querida senadora Margarete. Só teremos democracia plena quando as mulheres puderem viver sem medo e condignamente, sem constrangimentos, felizes, vivas, fazendo aquilo que escolherem fazer. Muito obrigada.